1º de novembro de 2025. Vamos fazer a leitura de Provérbios capítulo 1. Cada dia desse mês, nós vamos realizar a leitura do capítulo do dia. Hoje é dia 1º, vamos ler Provérbios 1, amanhã dia 2, Provérbios 2, até chegarmos ao dia 30. No dia 30, nós vamos ler os capítulos 30 e, em seguida, vamos ler o capítulo 31 para poder completar a leitura de Provérbios dentro do mês de novembro. O livro de Provérbios, lendo aqui na tela o versículo 1, foi escrito pelo rei Salomão. Vamos ler o versículo 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, o autor de Provérbios é o rei Salomão. Mas já antecipando, o capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito pelo rei Lemuel. Então, Salomão escreveu a maioria do livro de Provérbios. Ele escreveu do capítulo 1 até o capítulo 29. Agora, o versículo 2 até o versículo 6 nos mostram por que Salomão escreveu o livro de Provérbios. Vamos ler aqui os objetivos do livro de Provérbios. Ele escreveu os provérbios por quê? Lendo o versículo 2. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Versículo 3. A viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Versículo 4. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Versículo 5. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. E o versículo 6, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Então nós vemos aqui que Salomão escreveu provérbios para nos mostrar a sabedoria, a disciplina, o conhecimento, para ajudar os jovens a encontrarem o caminho certo, o caminho da justiça, da correção e do juízo, e para ajudar os inexperientes a ganhar prudência a respeito das questões da vida e para que os sábios fiquem mais sábios ainda. Agora o versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. No versículo 7, a pergunta que muitas pessoas fazem é: o que significa temor do Senhor? Muitas pessoas pensam, temor significa ter medo de Deus. Mas no dicionário, temor significa ter medo de Deus e também significa ter muito respeito, um grande respeito. Então, alguns interpretam esse versículo como: você deve ter medo de Deus. Afinal de contas, Deus criou o céu, criou a terra, tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Então as pessoas deveriam ter medo de Deus, porque isso seria o princípio do conhecimento. Ter medo de alguém que é todo-poderoso é o princípio do conhecimento. Se eu sou alguém que tem conhecimento e que tem inteligência, eu não vou desafiar a soberania e o poder de quem tem poder de me destruir, de quem tem poder de me tirar a vida. Essa é uma das interpretações. E aí eles dizem: ter medo de Deus é o princípio do conhecimento. Agora, quem é insensato despreza a sabedoria e a disciplina, despreza que deve honrar e respeitar a Deus e deve andar numa vida correta diante de Deus, porque pode perder a sua vida. Essa é uma interpretação. Agora tem outros que preferem interpretar que o temor do Senhor significa o respeito absoluto por Deus.
Então, a pessoa que tem o temor do Senhor, o respeito absoluto por Deus, ela tem o princípio do conhecimento, porque ela entende que se ela tem o respeito extremo por Deus e ela coloca Deus como seu amigo, ela coloca Deus como sua prioridade, ela coloca Deus em primeiro lugar, porque Deus criou os céus e a terra e tem o governo e o poder de todas as coisas, ela consegue ter o favor de Deus. Imagine, você é o amigo do Criador dos céus e da terra. Então, sendo amigo dele, andando de mãos dadas com ele, reverenciando e tendo absoluto respeito por ele, você tem o conhecimento. Você vai conversar com ele, vai ter um relacionamento com quem sabe a respeito de tudo que foi criado e que vai trazer orientação para você. E você vai receber essa orientação. Então você começa bem, começa com o princípio do conhecimento. Quem é insensato despreza que pode ser amigo de Deus, despreza essa sabedoria, despreza a disciplina, não quer saber de fazer a coisa correta, quer fazer as coisas do seu próprio jeito e acaba sofrendo as consequências por não ter a amizade com Deus, não colocar Deus em primeiro lugar, não ter esse respeito absoluto por Deus. Esse é o versículo 7. O resumo é: respeite a Deus, coloque Deus como seu amigo. A interpretação que eu prefiro é a interpretação de que temor do Senhor significa amizade com Deus e extremo respeito por Ele. Assim como nós reverenciamos e respeitamos os nossos pais, porque eles nos deram a vida e porque eles nos querem bem, mesmo você que não tenha pai, não tenha mãe, você teve alguém que cuidou de você. Pode ter sido o padrasto, pode ter sido seus avós, podem ter sido seus tios. Mesmo que você tenha sido criado num orfanato, tem alguém ali que você tem como referência. Algum tutor, alguma pessoa que estava ali para orientar você. Então, essa pessoa, se você é amigo dessa pessoa, se você é amiga dessa pessoa, essa pessoa que deseja o seu bem, ela vai dizer: olha, o caminho é por aqui. A pessoa tem mais experiência que você, ela é mais velha que você e ela pode ajudar você. Então, o temor do Senhor, o Senhor criou os céus e a terra. Ser amigo dele é o começo de tudo, é o começo da sabedoria, é o princípio do conhecimento. Se você é insensato, você fala: por que eu vou buscar a Deus? Eu não preciso de Deus. Eu faço do jeito que eu quero. E muitas pessoas vivem dessa forma e vivem quebrando a cara porque tomam decisões erradas, sendo que poderiam ter conversado com Deus, ter sido amigas de Deus e ter recebido orientação de Deus. Então eu prefiro a segunda interpretação. Mas há quem diga: temor do Senhor significa ter medo, porque Deus é feroz e ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Versículo 8 e 9 agora. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então os versículos 8 e 9 dizem: respeite também o seu pai e a sua mãe, os ensinamentos deles, porque isso vai ser um enfeite para a sua cabeça. Tem uma outra versão que é Almeida Revista e Corrigida, que fala que eles serão um diadema para a sua cabeça. Diadema é aquela joia que tem o formato de um semicírculo, que vai da ponta de uma orelha até a ponta da outra orelha, que os príncipes e as princesas usam. Ele é uma joia que fica sobre a cabeça, mas é só um filete de um metal precioso. O rei e a rainha usam a coroa. Os príncipes e as princesas usam o diadema. Então, aqui no versículo 9, eles serão um enfeite para a sua cabeça. Na versão da Almeida Revista e Corrigida, eles serão um diadema, ou seja, como uma pedra preciosa, como um sinal
de algo muito valioso que vai estar sobre a sua cabeça. Um adorno para o seu pescoço. Na Almeida Revista e Corrigida fala assim, um colar para o seu pescoço. O colar, o enfeite, quando você usa no seu pescoço, você chega num lugar, aquilo dá um destaque para você. Então, ele está dizendo, se você escuta o conselho do seu pai e da sua mãe, você vai ter como que um colar no seu pescoço. Você vai ter um destaque. O destaque é, você vai fazer a coisa certa. Você vai saber como sair da situação fazendo o que é justo, o que é verdadeiro. É claro que o versículo 8 e 9 tem que ser interpretados dentro do contexto que Salomão escreveu. Salomão foi educado por Davi, que era rei de Israel e que era um homem temente a Deus. Então, quando ele escreve aqui nos versículos 8 e 9, ele está escrevendo: ouça a instrução do seu pai, não despreze o ensino de sua mãe, porque serão um enfeite para a sua cabeça, ou um diadema para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço, ou um colar para o seu pescoço, daqueles que são filhos de pais que seguem o caminho de Deus. Talvez você tenha um pai ou uma mãe que estão presos em algum vício, de repente de bebida ou de repente de droga, ou que não sabem tomar boas decisões. Nesse caso, os versículos 8 e 9 devem ser interpretados da seguinte forma: escute a instrução de alguém que você vê que segue o caminho certo. Busque alguém que seja como uma referência para você. Essa pessoa que pode ser uma referência para você pode ser um pastor, pode ser um professor, pode ser o pai ou a mãe de um amigo seu. Tem um livro que se chama Pai Rico e Pai Pobre, que foi escrito por Robert Kiyosaki. Nesse livro, ele conta que o pai dele não sabia administrar dinheiro, mas ele tinha um amigo que se chamava Mike. E o pai do Mike era empresário e sempre estava abrindo negócios. E ele disse que quando ele foi na casa do Mike, ele percebeu que o pai do Mike era uma boa referência. Então ele começou a se inspirar no pai do Mike para aprender sobre finanças, para aprender sobre essas questões ligadas ao dinheiro. Então, preste atenção, o versículo 8 e 9 não quer dizer que você tem que ouvir todos os conselhos do seu pai e da sua mãe. Quer dizer que você deve ouvir os conselhos do seu pai e da sua mãe quando eles estão caminhando com Deus. Quando eles andam com Deus, o que eles falam, quando está na direção de Deus, você deve seguir, porque vão ser um diadema para a sua cabeça e um colar para o seu pescoço. Vão dar destaque para a sua vida, porque são palavras que vêm do próprio Deus usando o seu pai e a sua mãe. Se o seu pai e a sua mãe andam no caminho torto, então você deve buscar o caminho de Deus para preservar a sua vida. A meditação aqui em Provérbios é uma porta aberta. Você está lendo esse texto e está tendo a chance de entender que se você tiver o temor ao Senhor, você tem o princípio da sabedoria. O respeito extremo por Deus e pela sua palavra vai trazer para você o conhecimento para tomar a decisão correta em cada situação. Como nós lemos nos versículos anteriores, Salomão escreveu Provérbios para trazer aos inexperientes a prudência e para trazer bom senso e juízo para os jovens. Então, o 8 e o 9 nos dizem, preste atenção nos bons conselhos, escute as pessoas que amam você. Talvez o seu pai e a sua mãe sejam o seu tio, a sua tia, o seu avô, a sua avó, talvez algum outro parente, algum outro familiar. Agora o versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Versículo 11. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém. Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. 12. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos.
Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. 13. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. 14. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Versículo 15. Meu filho, não vá pela vereda, ou seja, pelo caminho dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. 16. Pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Então, aqui, do versículo 10 ao versículo 16, está dizendo: você pode receber convites de pessoas que querem fazer o mal. Quando ele fala aqui no versículo 12 que nós vamos engolir eles, as vítimas vivas, como a sepultura, não significa necessariamente que eles vão matar as pessoas, mas eles vão matar e vão colocá-las na sepultura no sentido de que vão roubar as pessoas, vão gerar prejuízo, vão gerar sofrimento, vão gerar tristeza para o próximo. E ele fala aqui: não vá pelo caminho deles, porque eles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar o sangue. Agora veja o que diz o versículo 17. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. 18. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. O versículo 17 e 18 estão dizendo assim: não siga pelo caminho deles, do versículo 10 ao 16, porque se você armar uma emboscada, uma armadilha para um passarinho na frente dele, ele não cai na armadilha, porque ele está vendo a cilada que estão armando contra ele. Só que essas pessoas que fazem o mal, elas não percebem. Elas estão mais cegas do que o passarinho. O texto de Provérbios está dizendo assim: o passarinho, quando vê que estão armando uma cilada para ele, ele não cai. Essas pessoas que praticam o mal, quando elas praticam o mal, estão criando a rede para pegar pessoas inocentes, eles não percebem que eles levam vantagem hoje. Podem fazer o mal para alguém agora, mas essas ciladas, quando eles fazem o mal para o próximo, Deus está no céu, vendo tudo o que eles estão fazendo e preparando o momento em que eles vão receber o castigo. Então, eles estão armando emboscada, armadilha contra eles mesmos. Eles estão plantando uma semente de fazer o mal e destruir o próximo, em que depois eles vão receber a colheita. Eles mesmos vão sofrer os prejuízos. Eles vão sofrer na pele deles, as consequências dos seus erros. Por isso que o texto fala: não vá com eles. Você vai armar uma cilada, você vai lançar uma semente que depois você vai colher o resultado. E não vai ter como você escapar do resultado, porque Deus está vendo o que essas pessoas estão fazendo e Deus, lá na frente, prepara o castigo que eles vão receber. Agora o versículo 19. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Ganancioso é aquele que tem a ânsia de ganhar, né? Ganância é a ânsia de ganhar, ganhar com ânsia, muita vontade de ganhar na força. Tal é o caminho de todos os gananciosos. O ganancioso é aquele que está muito ansioso. Ansioso é aquele que está com muita pressa. Muitas vezes a pessoa quer ganhar a vida a todo custo no menor tempo possível. Então ela cria contratos, trapaceia e engana outras pessoas, tudo pela ansiedade de receber os seus ganhos rápidos. Mas esse é um caminho de destruição. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede se destrói. Quem faz isso se destrói. Versículo 20. Se destrói por quê?
perde a ética, perde o respeito pelo próximo, perde a honra, perde o respeito pela própria vida. Fica despreocupado se vai ser chamado de trapaceiro, corrupto, mentiroso, enganador. Tudo valorizando o dinheiro, valorizando o bem próprio, valorizando a riqueza, desprezando o respeito pela vida do próximo e se afastando de Deus, porque existem dois mandamentos: ama a Deus acima de todas as coisas. No final da vida, você vai prestar contas diante de Deus, e ama o seu próximo como a você mesmo. Se você não gosta de ser enganado, não gosta de ser prejudicado, não gosta de ser passado para trás, não faça isso com o seu próximo. Então, aquele que consegue fazer isso por causa da ânsia de ganhar, coloca o seu próprio interesse acima do próximo, ele mostra que ele matou a sua própria vida. Perdeu o respeito por si mesmo, perdeu o respeito pela vida, perdeu o respeito a Deus. Então, esse é o caminho do ganancioso. Quem assim procede se destrói. Versículo 20. Agora do versículo 20, nós vemos que a sabedoria todos os dias realiza um convite, chamando todos para que sigam no caminho dela. Veja o 20. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. 21. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Quando o versículo 21 fala que a sabedoria está nas esquinas, nas portas da cidade, isso significa que você pode encontrar a sabedoria em vários lugares. Mesmo que você more numa casa onde o seu pai e a sua mãe fazem coisas erradas, você encontra, quando você presta atenção à volta, alguém falando sobre sabedoria. Sempre tem escolas, sempre tem igrejas, sempre tem locais que estão explicando e ensinando qual o caminho certo. A pessoa só não aceita a palavra certa se ela realmente não quiser. É isso que o versículo 20 e 21 estão dizendo. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. 21. Nas esquinas das ruas barulhentas ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Qual é o discurso da sabedoria? Versículo 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Então o versículo 22 o discurso da sabedoria por que vocês seguem no caminho da zombaria, da inexperiência e da tolice, e não prestam atenção no conhecimento? Até quando vocês vão seguir nessa rota, nesse caminho? Versículo 23. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Veja que o versículo 23, Deus está falando para cada um de nós. Quando aceitamos a correção dele e emendamos o nosso caminho, ele nos dá o espírito de sabedoria e revela os pensamentos dele. Se fechamos o nosso coração para ele, não tem como recebermos a revelação dos pensamentos de Deus para nós. Muitas pessoas falam: Deus não fala comigo. A primeira coisa que Deus quer para falar com você é que você mostre que está arrependido dos seus erros e que você verdadeiramente quer ouvi-lo. Versículo 24. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. 25. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. 26.
De minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Versículo 27. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Nesse texto, nós vemos que a sabedoria, que é Deus, está dizendo: se você rejeita o meu convite, você despreza o conselho, não aceita a repreensão, então, o versículo 26 ali, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que vocês têm medo de acontecer com vocês. Versículo 27. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. O texto está dizendo: Deus vai deixar que você colha todas as consequências daquilo que você fez. Outro dia, um jovem foi cercado pela polícia depois de ser descoberto com uma certa quantidade de drogas. A família dele ia na igreja. Todos diziam para ele: pare de seguir esse caminho. Pare de seguir com essas amizades. Mas ele sempre dizia: não vai acontecer nada, não dá nada. Meus amigos fazem isso e não acontece nada. Até que chegou esse dia em que a polícia entrou no lugar e ele foi cercado. E quando ele estava cercado, ele disse: Deus, guarda a minha vida. E ele acabou morrendo porque ele insistiu na fuga. A polícia disse para que ele parasse para que pudessem prendê-lo, mas ele insistiu na corrida, insistiu em fugir. Então ele levou um tiro e acabou falecendo. E ele faleceu falando do nome de Deus. Deus, não deixa eu morrer. Então veja que o versículo 26 fala: eu da minha parte vou rir-me da sua desgraça. Não é que Deus quer dar risada e é um Deus sádico que fica alegre quando alguém sofre uma desgraça porque não quis ouvi-lo. Mas o versículo 26 é um alerta, dizendo que na hora em que vier o dia da colheita, do resultado, você não vai escapar da desgraça. Ela vai cair sobre você porque você não quis ouvir o conselho, porque não atentou para o tempo certo de mudar a rota, de mudar a vida. Então, o versículo 26 e 27 aqui estão dizendo: quem rejeita a disciplina vai colher a desgraça, vai colher a tempestade, vai colher o vendaval, vai passar, como diz ali o versículo 27, a angústia e a dor, porque decidiu por aquele caminho. Agora o versículo 28. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. 29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. 30. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. 31. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. 32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Veja esse versículo 32. A falsa segurança dos tolos os destruirá. O jovem imaginava que estava seguro com seus amigos. Ele já fazia isso há algum tempo. Fez isso várias vezes e nunca aconteceu nada. Outras vezes a polícia tinha entrado, ele tinha conseguido escapar, ele tinha conseguido se esconder, ele tinha conseguido continuar naquele caminho errado. Então ele disse: não vai acontecer nada. Ele se sentiu seguro, mas uma falsa segurança.
Ele fez uma tolice. A falsa segurança dos tolos os destruirá. E o versículo 33, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então aquele que me ouvir vai ter a verdadeira segurança, vai ficar tranquilo e não vai precisar ter medo de nenhum tipo de mal. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 1. Deus abençoe a sua vida. Continue conosco nesse mês de novembro. Essa versão que estamos lendo é a NVI, é a nova versão internacional. É uma versão mais atualizada, mais moderna e uma boa versão para nós meditarmos na palavra de Deus. Deus abençoe o seu dia. Continue conosco nesse mês de novembro. Faça um convite a você. Como hoje é 1º de novembro, são os últimos 60 dias do ano. Pegue um papel, escreva oração pela minha vida e pela minha família. E comece a orar. Peça para Deus, me dá sabedoria, me dá saúde, me dá entendimento das coisas de Deus e abençoa a minha família, que eu e a minha casa estejamos protegidos por Deus e que estejamos cobertos pela salvação e graça de Jesus Cristo e do Espírito Santo hoje e sempre. Ore dessa forma e apresente o próximo ano a Deus, para que Deus esteja com você e com sua família nesses últimos 60 dias e por todo o ano que vem. Faça orações. Orações são sementes que depois germinam e que trazem as bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família. E medite na palavra de Deus e procure andar nessa rota e nesse caminho. Se você está afastado da igreja, procure uma igreja em que você se sinta bem, em que você retome os caminhos do Senhor em uma comunidade de fé, onde você louva a Deus com cânticos, onde você estuda a palavra de Deus, onde você pode ter o seu batismo e a participação no corpo e no sangue de Jesus até a vinda dele. Siga nessa rota. Se você não aceitou a Jesus ainda, aceite a ele. Aceitar a Jesus é você dizer: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo, escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e esteja comigo sempre. Amém. Com essa oração, você é um filho de Deus, recebe o perdão dos pecados e está no corpo de Cristo. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e adore somente a Jesus. Ele está vivo e ele pode ouvir todas as suas orações e interceder por você diante do Deus Pai. Você não precisa fazer nenhuma oração para anjo, para santo e para nenhuma imagem. Jesus está vivo, está vendo, ouvindo e acompanhando você em todos os momentos. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.